Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento, ó Deus, que estará ministrando a Tua palavra, Pai, aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, tira toda inquietação da nossa alma, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, leva as nossas mentes cativas à obediência de Jesus Cristo, Pai. Usa a vida do Teu servo, ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, como o Senhor disse para Pedro, vem. Ele foi sob as palavras do Senhor e andou sobre as águas. Que possamos, ó Deus, como Moisés, Senhor, que tocou no mar, primeiramente, e o mar se abriu, Pai. Abre o nosso entendimento e nos leva a viver a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, que nós te pedimos. Abençoa o Teu servo, livra de todo mal, para a glória do Teu nome que oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, não tem jeito mesmo, né? Bom dia, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar, Josué 3:13. Tira a casaca, cara, puxa, você já está com calor, né? Então, pessoal, é uma série de palavras que estou pregando sobre o procedimento nosso no dia a dia, a nossa vida em Cristo, né? Então, continuando. O Amir está pregando uma linha, que é a estruturação da igreja, a estruturação do corpo e tal. E eu não consigo sair da minha, que é o proceder nosso no dia a dia, né? Do nosso trabalho, né? E, assim, queria começar a falar hoje um pouquinho sobre uma questão do medo, sabe? Eu, sinceramente falando, para mim, estou falando para mim agora, tá? Eu não sei como vocês pensam isso. O medo é uma ferramenta que Deus colocou na nossa vida, muito poderosa. Muito poderosa. E eu creio que, naturalmente falando, Beto falando, no Éden, você tinha o medo especificamente para a sua parte física, te protegendo de um possível acidente. Então, por exemplo, é uma coisa natural que Deus colocou. Agora, tem gente que acredita que não existia medo nenhum, nada, né? Mas eu creio que o que te impede de você andar na beira de um barranco, de um precipício, o que impede você de se arriscar a atravessar uma rua sem olhar? O que impede tudo isso aí é uma questão de uma proteção natural que a gente tem, do medo, né? O medo nos mantém integrais na vida. Ele faz com que a gente abra os olhos, perceba as coisas, né? E se mantenha integrais na vida, né? E tem uma frase que fala assim, só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, não pula na água. É muito raro. Agora, quem morre afogado é quem se arrisca nas águas e se afoga. Tem um amigo meu que ele estava na praia, ele estava contando para mim, era um lugar que a gente sempre ia lá, ele estava lá com a família dele, daí ele olhou de um lado para o outro assim e falou, vou atravessar esse pedaço. Ele fez natação a vida inteira, competiu, então ele andava bem, né? E você sabe como que é? Você olha ali, por exemplo, sai aqui fora, você olha um morro lá na frente, você fala assim, o morro está ali, eu vou até lá, né? E você erra, né? Porque às vezes é longe demais, né? Você se perde, né? E ele, todo confiante, sem medo, destemido, mergulhou. E foi nadando. Foi nadando, foi nadando, foi nadando. Chegou uma certa hora que um cara de barco percebeu que ele estava longe da praia, nadando de um lado para o outro, né? Encostou nele com o barco. Falou assim, você está indo aonde? Eu estou indo na... Ele falou, muito longe, hein? Não, eu vou indo, eu sei nadar, tal. Você tem certeza que você não quer que eu te leve? Tenho. Tá bom, então. O cara do barco saiu, só que o cara do barco sabe, conhece ali a região. O que o cara do barco fez? Ele se afastou e ficou de longe. Lá na frente, esse amigo meu estava longe de onde saiu, longe da praia, longe do lugar que tinha para ir. Não aguentava mais.
Ou seja, o anular o medo fez com que ele fizesse isso, né? E aí o cara do barco já sabia que ia chegar uma hora, o cara não ia aguentar, né? O cara do barco foi lá de novo. Falou, e aí? Pelo amor de Deus, me resgata. Se não fosse o cara do barco, ele não estava aqui hoje. A correnteza leva, assim, até um certo ponto sem nada. Ninguém é que não Valdomiro Santiago, que nadou 16 horas, né? Nós somos mais comuns, né? A gente nada um pouco menos, né? E esse tipo de coisa é uma ferramenta de Deus para nossas vidas, nos proteger. Mas eu creio que com a queda, as estações se misturaram. E, por exemplo, a gente que era comandado pelo Espírito, depois vinha a alma, depois vinha o corpo, começou a ser comandado pela alma e o corpo, que o Espírito morreu na queda. Aí o medo se misturou com todas as coisas. Mais uma vez, uma teoria minha, tá? Pode até, né? É o medo. E aí o que acontece, por exemplo, a gente olha assim, na história de Israel, por exemplo, né? Quando foi enviado os 12 príncipes lá para espiar a terra, né, que dava leite e mel, né? Que era em abundância, era rica, né? Que Deus falou? É uma aliança que Deus fez, uma promessa que Deus fez lá para Abraão, né? Falou, vou te dar uma terra que é maravilhosa, é sua. E aí os 12 foram, chegaram lá, olharam a terra, voltaram. 10 deles falaram assim, ó, não dá, nós não vamos conquistar. O medo tomou posse deles. Não vou conquistar, nós somos como insetos como perto dessas pessoas, de tão grandes que eles são. E não vamos conseguir conquistar. E 2 falaram, não, vamos sim. Né? Olha, por quê? 2 entenderam. Deus mandou, Deus deu, está dado. Mas os outros 10 não entenderam isso. Nós vamos perder essa guerra. Não tem jeito. Fizeram todo mundo murmurar contra Moisés e aconteceu o que aconteceu. Olha, queridos, enquanto você não der o seu passo de fé, Deus não vai te encontrar ali na frente. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos nós, para cumprirmos o propósito de Deus, quando Deus determina isso nas nossas vidas, Ele já deu as ferramentas para você conquistar. Porque Ele vai olhar para você, por exemplo, Ele vai olhar para mim e vai falar assim, olha, o Beto, ele consegue gerir 2 talentos. Então, Deus vai dar 4 para mim? Eu vou cair. Deus não vai fazer isso, Deus vai dar 2 talentos para mim. Vai olhar para outro, vai dar 5, vai dar 10, vai dar 20 talentos. Mas o que mais importa é eu te falar que Deus vai prover para você o que você precisa. E nesse chamado, você tem que caminhar em passos de fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É difícil, é muito difícil. Enquanto você não colocar os pés nas águas, as águas não vão se abrir. Diga ao povo de Israel que marche. Mas e aí? Marcha? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, aqui nessa passagem de Josué, Deus deu uma ordem e falou o seguinte, olha, pega a arca, os sacerdotes pegam a arca e passem pelo meio do povo. Quando ele passar para o meio do povo, as pessoas vão começar a juntar suas coisas, vai manter uma distância aí, sei lá, de 1 quilômetro da arca e vai seguir a arca. Tá? Que nós vamos atravessar o Jordão. E como que foi? Ó, Josué 3,13 fala assim, ó, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, quando elas tocarem as águas do Jordão, elas vão ser cortadas. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Certo? O que Deus está falando assim? Ó, vocês vão passar. Mas e o rio? Está descendo, está descendo. E daí? Vai? Não, mas eu não passo aí. Mas sou eu que falei para você ir. Né? O que aconteceu? Quando o povo saiu das tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança, eles iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante o tempo da colheita. Está falando que era uma correnteza. Transbordava para todo lado. E as águas que vinham de cima pararam de correr.
levantou-se um montão de água, a numa grande distância, até uma cidade lá atrás chamada Dadã, né, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam para o mar Arabá, que é o mar salgado, foram cortadas, não teve mais. Né? Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Vê ali, foi diferente do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho eles pararam, né? Abriu o Mar Vermelho para um lado e para o outro, e eles passaram. No Rio Jordão, não. Levantou-se uma represa aqui de água, assim, uma parede que foi enchendo e foi até a cidade lá de Arã. E para baixo secou tudo. Josué 4,18, mais um pouquinho, fala assim, ó, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e a planta dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. Gente, o que eu quero falar para vocês é que Deus vai te encontrar quando você pôr o pé nas águas. Enquanto você não fizer isso, Deus não vai te encontrar. Ele deu para você um propósito, uma direção, um caminho, uma obra, aquilo que você pode suportar e aquilo que Ele quer que você faça. E aí você vai ter que dar o passo de fé. E às vezes você olha isso tudo e fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu colocar o pé ali, as águas vão me levar. Não, gente, não é assim. Sabe? Se a gente tiver medo nessa situação, que é uma situação que você não deveria deixar o medo tomar conta, você vai morrer espiritualmente. Eu morro espiritualmente se eu fizer isso. Esse medo é uma outra ferramenta, só que é de Satanás. Não é uma ferramenta de Deus. Esse tipo de medo. Esse medo é usado para que você não saia do seu lugar, para que eu não cresça espiritualmente, para que eu não desenvolva. Esse medo é feito para te destruir, não é para te levantar, para te colocar lá em cima. É uma ferramenta. Nós temos que entender isso. Deus quer que a gente se arrepende dessas ações nossas, essa posição nossa, e caminhemos. Nós temos que lembrar que todas as coisas que Deus faz para nós é dentro da medida do possível para a gente executar. É um ministério seu? Beleza. É uma obra que você tem que fazer fora da igreja? Tudo bem. O que é o seu destino? Ontem eu achei super legal, estava na praça lá, vi um monte de motoqueiro e tal. Falei, olha, esses motoqueiros aí estão na marcha, é estranho, né? Você não vê isso aí. Aí cheguei perto, igreja quadrangular, evangelização, motoqueiro, tudo de Jesus. Achei muito bonito isso daí. Cada um tem o seu chamado, cada um tem só seu desenvolvimento, o que você tem que fazer, mas o que importa é você entender, e que eu entenda, é que você não vai ficar refém de uma situação em que você não suporta, em que você não tem condições, em que você não está preparado. Não, Deus te preparou. Aquilo que Ele te deu, aquele propósito que Ele colocou na sua vida para você executar, é compatível com você, é compatível comigo. Certo? O que não é compatível, a gente fica parado, com medo. Olha, Números 14:36 fala assim, os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra Moisés, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Entende o que eu quero falar? Mas Josué, filho de Num, e Caleb de Jefoné, que eram dos homens foram espiar a terra, sobreviveram. O que eu quero falar para vocês é que a palavra dos talentos, os vários versículos falam que o não cumprimento do seu propósito leva à morte espiritual, um afastamento de Deus. Se você falar assim, eu não quero isso, tem uma consequência em tudo que a gente faz. Sabe? Não é simplesmente assim, eu não quero isso. Eu quero e depois eu não quero, entendeu? Romanos 4:17 fala assim, ó, como está escrito,
eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele a quem Abraão creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, quando ele te colocar num processo de crescimento e de mostrar para você o seu propósito, mas as águas estão lá. Espera aí, eu sou o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Levanta a barreira. Agora, as águas cortam. Mas você precisa falar assim, apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar de tudo, você tem que falar assim, eu vou cumprir meu propósito. Eu vou. Porque na hora que eu colocar o pé, o meu Senhor vai cuidar de tudo. Entende? 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e moderação. Né? Então, assim, é importante entender isso. Deus não deu espírito de covardia. Mas eu sou, então eu tenho que ser em tudo. Não, não é em tudo. Você tem que ter consciência do que você tem, do que você é. Você tem que confirmar seu chamado, você tem que trabalhar com a sua liderança, conversar com seus pastores, perguntar, orar, se consagrar, todo mundo fazer uma campanha, todo mundo orar por você, você ter confirmação daquilo e aí você se lança. Porque às vezes você fala assim, tá bom, então eu tenho certeza que o meu negócio então é procurar onde tem aqui cultos a outros deuses na cidade e entrar no lugar e... Não é assim, se Deus não te levantou, não é assim. Mas se Deus te levantou, a vitória já está dada. Israel, a terra é sua. A terra já foi dada. Né? Se você olhar com os olhos carnais para aquilo que Deus tem, a fé sua é cega. Sabe, Deus te preparou o caminho. Você tem que cumprir tal coisa. O caminho está preparado para você conseguir conquistar a vitória. As ferramentas que você precisa para conquistar estão na sua mão. O conhecimento que você tem está na sua mão. Se você é de Cristo, você tem que crer que todas as coisas cooperam para nós. E que todas as coisas que acontecem são cercadas por Deus. Há alguma coisa que não passe pela mão do Senhor? Mas e essas coisas que acontecem não muito boas com a gente? Você entende todos os propósitos de Deus? Deus fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Não são. E você não entende o que você precisa passar. Eu não entendo muitas vezes o que eu preciso passar para eu conquistar meu objetivo. Né? E nós temos que confiar e caminhar. Por exemplo, a gente tem que entender as situações, circunstâncias que são colocadas na nossa vida, as coisas como são colocadas, cooperam para a execução do seu chamado. Olha, 1 Samuel 9,3. E aconteceu que as jumentas de Quis, que é o pai de Saul, Saul tinha um pai chamado Quis. Elas se extraviaram. Então, Quis, que é o pai dele, disse a Saul, Saul, leva uma pessoa com você e tenta recuperar essas jumentas aí. Eu vejo assim, Samuel, ele passou uma situação muito difícil na vida dele, porque os filhos não deram continuidade do que ele queria, o povo estava muito rebelde contra o que estava acontecendo, eles julgavam com parcialidade, entendeu? E o povo estava desgostoso, o povo quis um rei, a muito contragosto Deus aceitou isso, e aí, porque sabia onde terminar a história. Né? Se você ver a história dos reis, gente, é uma história, é uma fase muito triste de Israel. Sabe? Todo o reino do norte, que é Israel, reino do norte de Israel, todos os reis não seguiram o Senhor. Todos. E do reino do sul, 4 ou 5 reis somente seguiram a Deus. É uma coisa... O reino do norte terminou com 200 anos de vida, o reino do sul, que é Jerusalém, certo? Que é o reino de Judá,
com 2 tribos, né? Judá e Benjamim, terminou 100 anos após, com 300 anos terminou. Foram cativos, acabou o tempo, acabou tudo. Babilônia veio e tomou, e Deus ainda chegou na cara do profeta e falou assim: eu vou usar meu filho Nabucodonosor, meu servo. É uma vergonha, gente, para nós, entendeu? Se você olhar, Deus não queria isso. Mas o que acontece aqui? Era importante as jumentas, por quê? Naquela época usava transporte e tudo mais, fazia parte do patrimônio da família. Então, o que o pai, o Quis, fez? Não vou mandar ninguém, não vou mandar o meu filho buscar. E eles saíram, foram procurar, ficaram andando de lugar em lugar, tal. Chegaram uma hora que não acharam, falaram assim: não vamos achar. Então, olha, meu pai deve estar preocupado, vamos voltar. Foi aonde o servo falou assim: olha, eu fiquei sabendo que tem um profeta aqui nessa região, que tudo que ele fala acontece. Ele falou: tá, vamos lá falar com o profeta. Aí, no caminho, encontraram umas moças ainda, aí as moças falaram assim: olha, vocês estão procurando o profeta acabou de chegar na cidade. Mas que coincidência, né? Que coisa, né? Aí foram lá, primeira coisa que Samuel disse para Saul: ó, fica tranquilo que as jumentas já foram encontradas. Está tudo certo. Dorme aqui que amanhã eu falo com você. Amanhã, no outro dia de manhã, Samuel chamou Saul e falou: olha, eu vou te ungir rei de Israel, que Deus mandou. E Saul aceitou. Ele podia não aceitar. Mas o reinado é maravilhoso, gente. Maravilhoso, mas é o irmão matando o pai matando o irmão matando a mãe. Não é fácil. Você bobeou, acabou. E você pensa que é fácil lidar com todo mundo? Não é fácil. Mas ele aceitou, eu vou. Mas o que eu acho legal nessa história toda é que foi preparado uma coisa para que Saul fosse levado. É a mesma coisa que acontece com a gente, é preparar as situações para que a gente fosse levado para o nosso chamado. Né? Por que Deus precisou tirar Saul da asa do pai para poder falar com ele? E por que Deus foi abaixo da asa do pai para falar com Jessé, pai de Davi? Bateu na porta: Jessé, posso falar com o senhor? Posso? Entra aí, Samuel. Jessé, eu quero consagrar um dos seus filhos aí e tal. Faz um desfile aí. Passava desfilando, filho 1, filho 2. Quando terminou o último filho desfilando lá na frente falou assim: não é nenhum desses, você deve ter mais um escondido por aí. Tem um lá, um vermelhinho lá no meio do mato, lá cuidando, mas é esse. E por que Deus precisou que Samuel encontrasse Saul fora das asas do pai? Tudo tem um propósito. Eu não sei se chegasse ali, o Quis, preocupado com dinheiro, falasse assim: não, você não vai não, você vai trabalhar aqui. Não sei. Mas Deus, o que eu quero dizer, esse exemplo que eu dar para vocês, é que Deus prepara para nós um caminho, uma situação, uma coisa. Nós temos que confiar nisso tudo. Deixa eu ver aqui, peraí, para não me perder. O caminho, todas as coisas que Deus tem para nós, são específicas por causa de nós e Deus vai fazer cumprir. Né? Mas eu vejo que as mesmas coisas que Deus dá como ferramenta para você cumprir seu propósito, pode te afastar da palavra de Deus. Como? Provérbios 28, 20 fala assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que tem pressa em enriquecer, não ficará sem castigo. Aí que você vê o coração da pessoa na obra de Deus. E existem 2 formas de você andar. Andar com base na terra prometida e andar com base no Egito. 2 formas. O que quer dizer isso? Quando você anda com base no Egito, o que importa é o resultado seu. Por exemplo, eu vou conseguir, eu vou ter, eu vou buscar, eu vou acolher, e eu vou pegar, e vai ser meu, e não sei o que mais. Deus vai te acumular de conhecimento e de recursos, e você vai usar isso para você ter resultado, para você medir as coisas. Você precisa de medida, de entendimento e tudo mais. Mas quando você anda de acordo com a base na terra prometida, obediência é que importa.
É diferente, porque os planos de Deus, às vezes, eles estão muito além do que a gente imagina. Se você olhar para Josué, que entrou na Terra Prometida, e falar assim, Deus deu esse sonho para Josué. Será? Deus deu o sonho da Terra Prometida para Abraão. Sai de tua terra. Foi para ele. Abraão entrou na Terra Prometida. O filho, Isaac, entrou na Terra Prometida. Jacó entrou na Terra Prometida? Não entrou. Israel, que é Jacó. Os patriarcas entraram na Terra Prometida, os filhos, as 12 tribos. Lá na figura de Rubem, de tudo mais. Não entraram. Foram para o Egito, ficaram escravos anos no Egito. Foram morrendo gerações. Deus levantou Moisés. Foram no deserto mais 40 anos. E não entrou nem Moisés. Você viu aqui que teve o que aconteceu? Por causa do que aconteceu ali com Israel, todos aqueles líderes morreram. Morreu uma geração inteira, ficou uma geração mais velha, uma geração mais nova e um buraco no meio. O resto não entrou. Nem Moisés entrou. E o sonho era de quem? Lá de trás. Que nem, por exemplo, aquela vez que a gente foi numa igreja aqui do Robson, e bastante gente estava lá, e Deus deu uma promessa para o Almir, que ele ia ser livre de jovens, que ia ter muitos jovens, teve muitas... A gente conversou bastante sobre isso daí e tal. Quando eu, Beto, quero que aconteça isso? Eu quero que no próximo domingo tenha 500 jovens aqui dentro. Mas quando Deus vai dar isso para nós? Daqui a 6 meses? Daqui a 6 anos? Daqui a quantos anos? Daqui a 40 anos? A gente não sabe. O que importa é o seguinte, Deus abençoa a nossa obediência. Porque sucesso e fracasso é relativo na mão de Deus. Às vezes você precisa passar por uma ação difícil porque você não melhora, eu não melhoro. Tem coisas que eu sou cabeça dura. E aí, paulada na cabeça. Aí vem confusão, aquele levante na sua vida, e você orando, e você repreendendo, e você não sei o quê, e Satanás assim, ó, não tem nada a ver com isso aí não. Foi você que fez esse rolo. Sabe, a obediência é uma parte importante. A gente tem que entender isso daí, que a nossa recompensa vem pela obediência. Se você for atrás de poder e de dinheiro, não vai dar certo. Porque a sua vida não é 70, 90, 100 anos. Sua vida é eterna. A minha vida é eterna. Então nós temos que entender esse processo todo e colocar na sua vida obedecendo o processo. Mas eu queria, você quer o quê? Entendeu? E as coisas que às vezes nos dão, Deus nos dá, e tiram do entendimento. Olha, eu estava até conversando com a Amir no sábado sobre a grande comissão. Na sexta, né, Amir? Falando o seguinte, a grande comissão é o seguinte, é a obra de Deus, é Ele que quer, é Ele que faz, é Ele que fala que está com você até o final dos tempos, né? Nessa obra toda. É Ele que convence, é Ele que muda o coração, Ele que dá o dom da salvação e Ele que acrescenta na igreja. E você, Ele faz toda a obra. O que nós somos nessa história? Você falou esse versículo aqui, antes de começar. Nós somos espectadores. E nós somos responsáveis para mostrar para as pessoas quem foi Cristo, o que Cristo fez, e o que Cristo pode fazer, e o que Cristo vai fazer com você, e Cristo vai acrescentar. Se você sair para a rua, e você trouxer 10 pessoas, e falar, eu trouxe 10 pessoas, eu falei, eu trouxe, gente? Eu trouxe, viu? Pelo amor de Deus. Eu trouxe 10 pessoas, falei mesmo, né? Nossa, Pai. O que acontece? É o prenúncio da queda para mim. Você não traz nada, irmão. Você não convence ninguém, você não converte ninguém. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que faz a obra.
Entendeu? Então, o que acontece muitas vezes é isso. A gente acha que é nosso. A gente é dono do negócio e nós não somos. E a gente pega aquilo que Deus deu para nós. Deixa eu acertar minha vida. Zacarias 4:6. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, Senhor dos exércitos. Nós temos que ser conhecidos não pelo que a gente fala, pelo que a gente tem, certo? Nós temos que ser reconhecidos pela intimidade que nós temos com o Senhor. Pela intimidade, pela sabedoria. Ultimamente eu vejo tanta gente assim, sem estudo, com uma sabedoria, gente. Eu falo, você vai conversar com a pessoa, pedir um conselho, a pessoa nem saber escrever sabe, e ela fala para você umas coisas que você, porque estudou um pouquinho, acha que sabe alguma coisa. A vida é maravilhosa. O Senhor é maravilhoso. Nós temos que ser reconhecidos pela intimidade que nós temos com Deus. E nós estamos perdendo o foco. Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Se você olhar um pouco antes, você vai ver que tem pessoas... O que ele está falando aqui? Resumindo, bem resumido. Eu sei, Deus sabe que nós precisamos de algumas coisas. O quê? Morar, comer, dormir, vestir, deslocar, ter um carro, ter uma casa, não sei o quê, papapá. Ele sabe. Ele fala isso. Mas o problema está no foco. Se você foca usar tudo que o Senhor te deu para buscar aquilo que você quer para ficar bem, só, você não vai cumprir seu propósito, você vai deixar tudo para trás, você vai estar absorvido 100% do seu tempo fazendo isso, fora do reino, do jeito que nós falamos aqui. Agora, quando você se concentra em buscar primeiramente o reino de Deus, o que ele fala? Busca primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas que eu sei que você precisa, elas vão correr atrás de você. Isso que a gente precisava entender, que a questão é uma questão de prioridade. Mateus 19:24. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A agulha era uma passagem que tinha nos muros, não é uma agulha de costurar, não. Uma passagem que tinha nos muros das cidades. Passava uma pessoa, algumas coisas, mas não passava um camelo. Por quê? A riqueza traz para você confiança, traz para você uma sensação de poder, que traz para você uma confiança que as coisas estão na força do seu braço, e você esquece o resto. Por isso que a questão da riqueza é um problema. Né? Olha, gente, para você pregar para quem está arrebentado, é uma coisa. É muito mais simples você pegar alguém que está, olha, o cara tem um emprego bom, trabalha bem, tal, o cara vai nesses lugares de outras religiões que a gente conhece aí, que são, né? E é conhecido na cidade, é importante, você vai ministrar para essa pessoa, ele é muito arrogante. Eles não creem mesmo. Né? Deuteronômio 8:18. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir as riquezas. Está tudo na mão de Deus. Nós temos que confiar naquilo que Deus tem para nós. O propósito. Tudo está na mão dele. E por último, queria falar para vocês uma coisa importante nesse caminhar nosso, que é o seguinte. Tem outra frase aqui que eu quero falar para vocês. Que pessoas feridas ferem. Se você olhar aqui em Josué 5:8, fala assim, ó. Depois de toda a nação de Israel for circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Por que eles não foram para as batalhas circuncidados? E não ia dar certo. Recupera, sara, se cura. Israel lutou umas 5 batalhas antes de entrar na terra prometida. E mais de 35 depois que entrou. O reino de Deus, você recebe ele como um dom de Deus. Deus te dá.
coloca nas suas mãos. Você não tem esforço nenhum, nada. Deus é o Senhor único da salvação. Beleza? Depois, o reino é tomado por esforço. Aí você vai ter que se empenhar. E a gente percebe que se você não está preparado, você não vai conseguir chegar onde você quer e você vai ferir as pessoas que estão à sua volta. E o pior da situação que a gente vê é o seguinte, o preconceito que nós temos com as doenças que são psicossomáticas, né? São as doenças da alma. Que, por exemplo, assim, as pessoas não têm problema nenhum de ter distendido o músculo, tomar um anti-inflamatório e fazer uma fisioterapia. Não tem problema. De estar com uma gripe daquelas fortíssimas e ter que tomar um antibiótico. Não tem problema. Mas fala que ela precisa tomar um remédio para tirar a ansiedade dela. Fala que você precisa tomar um remédio para tirar a depressão. Isso é Satanás para muita gente. Mas você machucar, você tem um problema no rim, pode tomar remédio. Mas se você tem um problema de destempero emocional, você não toma. É tudo espiritual. O que eu vejo é o seguinte na nossa vida. Nós somos uma bomba química em que o físico interfere no emocional, na sua parte emocional, né? E o emocional interfere no físico. Através de alguma coisa que você tem fisicamente, você pode abrir a porta para Satanás entrar na sua vida, pela murmuração, pela sua postura, pelo amaldiçoar o Senhor, por um monte de coisa. E às vezes um desequilíbrio emocional que você tem pode levar você num desequilíbrio químico que vai fazer com que você desarranje a sua cabeça e você comece a sofrer de doenças que nem ansiedade e depressão. O que você faz? Toma um remédio. O remédio dura um pouco para dar e fazer efeito. Aí ele faz efeito. Aí você toma por uns 6 meses, tudo equilibrado, desmama. Irmão, ninguém tem que aguentar você. A forma que você foi criado. Ninguém é obrigado a aguentar a forma que você é mal educado, que você foi criado, o jeito que seus pais te educaram. Ninguém é obrigado, não. A arrogância, a prepotência. Ninguém é obrigado a aguentar o jeito estúpido seu. Sabe? Então nós temos que procurar ajuda. Quando a gente receber um feedback, nós temos que falar assim, eu preciso mudar. Mas às vezes, se você continuar no mesmo ambiente que você está, agora eu estava até imaginando o jeito de fazer assim, ó, para mim. Ó. Ele já está fazendo assim agora o jeito. Se você continuar no mesmo ambiente que você está, você não muda. Não muda. Você vai continuar do mesmo jeito. Não, mas eu vou orar, eu vou não sei o quê. Tá bom, terminou a oração, terminou. Aí você vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora, com a mesma pessoa, da mesma forma. E depois reclama que não é entendido. Ah, mas eu não sou entendido. Você não é entendido o quê, irmão? Ninguém está aguentando você. Pede ajuda. Coloca a sua vida no altar, mas procura uma pessoa que possa te orientar, alguma coisa que você tem, às vezes um comprimidinho de nada ali, 6 meses você curou, acabou. Né? Pessoas feridas ferem. É essa que eu queria falar para vocês. A obra do Senhor. Tá? Você olha assim, por exemplo, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe o que está dentro do seu coração antes de você saber, mais profundo, sabe o que você pensa antes de você colocar para fora. Para que então você precisa orar? Se Deus já sabe o que você quer, o que você precisa e tudo mais. A questão da oração é obediência. Ora, porque Deus está mandando orar. Por que você tem que fazer? Por que você tem que cumprir o ID, que é levar a palavra? Se é Ele que convence, Ele é autor da obra, é Ele que traz para a igreja, é Ele que toca no coração. Ele falou para você ir. Vai. Vai. Entendeu? Mas aí a questão é, você vai ser abençoado pela sua obediência, não é por resultados. Não é por resultados. Entendeu? É isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Viu? Pediram para acabar 11h22, estou acabando 11h22. Não, mentira. Não pediram, não. Deus abençoe. Muito obrigado, viu?